Good morning. Bom dia. Namaste. Namastê. I'm filled with overwhelming feelings of happiness and joy. Esse é o Ramamital. Hoje estou repleto de sentimentos de felicidade e júbilo por acolher sua santidade, o 14º monte, em nossa comunidade de aprendizagem. A todos aqueles que estão Mr. Ranjit Bajaj, assistindo a esse evento com seus computadores e celulares em toda a nossa comunidade acadêmica e jurídica de todo o mundo. watching this program Convido computer and mobile screens throughout the academic and legal community from around the world. todos esses que estão assistindo esse programa, celulares em toda a comunidade acadêmica e jurídica de todo o mundo. Por esta ocasião auspiciosa, vos dou as boas-vindas. Atualmente, o mundo está passando por tempos muito conturbados. Por um lado, essa doença da Covid-19 que tirou a vida de tantas pessoas pelo mundo afora. E, por outro lado, nossas vidas chegaram a um impasse de uma forma até então desconhecida e inimaginável. Muitas pessoas, além de perderem seus entes queridos, perderam também seus meios de sustentabilidade. Essa doença não apenas lançou uma sombra de tristeza sobre o mundo, mas também nos lembra a fragilidade que é a nossa própria vida, que até então, erroneamente, tínhamos tomado como algo seguro, garantido. Durante essa circunstância sem precedentes, somos forçados a olharmos para dentro de nós mesmos e explorar os recursos ocultos que estão adormecidos em nossa consciência. Com este fim, buscamos a orientação de Sua Santidade sobre como os valores eternos da compaixão e da esperança podem nos conduzir à regeneração para uma vida melhor. Estejamos todos plenamente alertos e aceitemos a mensagem de Sua Santidade para podermos viver responsavelmente para nosso bem e para aqueles que virão depois de nós nesta terra. Amigos, como somos muito afortunados por estarmos na presença desse grande mestre espiritual. Por favor, junte-se a mim para dar as boas-vindas à Sua Santidade, o Dalai Lama, a este evento online. Agora gostaria de solicitar a Sua Santidade que nos dirija a palavra com o seguinte verso. Como na escuridão nós nos apalpamos quando a humanidade parece estar descendo a encosta, perguntando como lidar com esta pandemia, vos suplicamos, por favor, nos guie pelo caminho da compaixão e da esperança. Muito obrigado. Sua Santidade, quando nós enfrentamos alguns problemas, algumas dificuldades, assim como o mestre Shantideva, o grande mestre da escola de Nalanda do século VIII, nos disse em seus escritos, dito no seu escrito engajando-se no caminho do Bodhisattva, Bodhisattva, em sânscrito, Bodhisattva Charyavatara. He mentioned in it, when we face some problem, Então, quando nós enfrentamos esse problema, nós devemos analisar, investigar if that problem se esse problema can overcome, pode ser eliminado, no need to worry. pode ser eliminado, pode ser ter uma solução. Não precisamos ter medo. Devemos trabalhar arduamente. Mas se a situação não tem uma maneira de resolver, então que nós não podemos resolver esse problema, então não tem por que ter medo ou ansiedade. É uma coisa muito prática. Whole world Nós devemos pensar que, atualmente, em todo o mundo, quando nós enfrentamos problemas aqui e ali, se tivermos uma consciência, uma mente limitada, esse problema parece-nos enorme. Mas, se nós olhamos esse problema com uma mente ampla, esse problema se torna mínimo. although it's a sad thing, but
You see, compare the whole Mas se nós se torna mínimos esse problema, mas se nós vemos isso também devemos vermos esse problema com uma mente holística. E se assim fazemos, esse problema será muito minimizado o máximo. Os grandes mestres do passado, several galaxies. eles mencionaram que as muitas galáxias existentes no universo têm um início e têm um fim. E tem uma explicação lógica. There must be end. Tudo aquilo que tem um início, é claro que tem um fim. Isso é uma coisa lógica. Universe, O universo inteiro, todas as galáxias, a few, I think at least 1 billion. pode perdurar por pode perdurar por bilhões de anos, There was a beginning, so mas elas tiveram um início e perduram esse período, mas logicamente elas terão um fim, porque tudo aquilo que tem um início tem um fim. indication, E uma indicação galaxies, sobre a nossa galáxia, our galaxies, you see, towards the, according to the Indian ancient text, you see, uma indicação encontrada nos textos antigos indianos sobre a nossa galáxia, que a causa de que exterminará todo o universo fire, é o fogo, é o aquecimento. Outra ocasião, essa galáxia pode terminar por ventos e por água, e em outra ocasião, essa galáxia pode terminar por meio do vento. so that's already mentioned. Tudo isso já é mencionado nas literaturas indianas antigas. E eu acho que cientificamente tem indicação sobre isso devido ao aquecimento global. Go towards Nós estamos caminhando galaxies, Nós estamos caminhando para o fim por meio do fogo. scientists, Isso é de acordo com os cientistas, e eles dizem que nas próximas algumas poucas décadas, em poucas décadas futuras, rivers, o aquecimento global será tanto que muitos rios e lagos secarão. become desert. E a parte que tem floresta se tornarão desertas. Nós devemos pensar sobre isso de uma maneira holística. Present human generations is tiny. Se nós pensarmos dessa maneira ampla, os problemas da humanidade presente são pequenos em comparação a uma maneira ampla, uma maneira enorme. Essa doença é uma coisa muito, muito triste que está acontecendo, e muitas pessoas estão pegando essa doença. Very sad. É muito triste. É realmente uma coisa triste. You see, Indian literature, Mas, de novo, sobre isso, a literatura indiana também menciona que through violence, no fim do nosso planeta, ou no Kali Yuga, será imbuído de violência. Depois vem a doença, enfermidades, e depois acontecerá a fome. measures or process. Então, esse é um processo consequencial. Therefore, É um processo consequencial. Então,
nós devemos aprender a pensar em uma maneira holística. Nessa nossa vida, durada da vida humana agora, não tem tanto problema. É claro que tem essas doenças. Some scientists now already investigate certain E para essa doença, alguns cientistas já estão fazendo pesquisa, investigando sobre uma medicina. medical system. E eu acho que o sistema ayurvédico milenar da Índia, o sistema ayurvédico milenar da Índia, eles devem ter uma ajuda significante para isso, para essa doença. You see, we must try. Como eu mencionei antes, nós devemos tentar e devemos fazer o possível para enfrentar de uma maneira pacífica essa pandemia. Even you see those people who already get some Simultaneamente, mesmo as pessoas que já pegaram essa doença não devem se sentir inúteis. it is part of nature. É parte da natureza. É uma procedura, é um procedimento da natureza. Part of nature. E é parte da natureza humana. Try our best Mas nós devemos tentar o mais possível tomar medicinas, remédios que são úteis. E para isso também eu acho que o sistema médico tibetano é muito semelhante ao sistema ayurvédico. E eu também acho que o sistema chinês antigo também. they say Nos textos médicos the 8th century nos textos médicos tibetanos, eles dizem no século VIII, sob a liderança do rei Tristan Detsen, take some kind of semi-international medical conference. ele programou uma conferência tipo internacional naquele tempo Medical system. para falar sobre o sistema médico tibetano e o sistema médico indiano da Ayurvédica e alguns expertos da medicina chinesa antiga, internacional nesse contexto. Então, já no século VIII, o rei Tristan Detsen já fez essa conferência. Then the Chinese tradition Então, eu acho que seria ótimo combinar essas três, a ayurvédica, a medicina tibetana e a medicina chinesa antiga. all facility they are very easy. Então, hoje em dia tem todas as facilidades estão aí. Eu acho que vocês deveriam convidar alguns médicos antigos e expertos na medicina chinesa, tibetanos, aqueles expertos na medicina ayurvédica e também alguns cientistas. Seria uma coisa benéfica ao mundo todo. So some kind of conference on discuss Eu acho que vocês deveriam fazer uma conferência e discutir como enfrentar esse problema dessa doença. so then we have to, as I mentioned earlier, É como, our best como eu menciono muitas vezes, nós devemos tentar o quanto podemos para enfrentar essa pandemia. overwhelm. Then should not feel too much sort of anxiety. E mesmo vendo essas possibilidades, não devemos se sentir desencorajados nem muito eufóricos. É como eu mencionei, o mundo vai desaparecer um dia e já tem essas indicações. So, as I mentioned earlier, E essas indicações que esse processo de deterioração do mundo, degeneração do mundo e fim do mundo já começou.
Então, não precisamos ter muito medo. Dia após dia, ano após ano, nós devemos viver honestamente, verdadeiros, remaining e, the few generations, e, we should create e para humanity. E para as gerações futuras, nós devemos nos esforçar para criar um mundo feliz. 2,000 years. E sobre isso, e para isso, os conceitos indianos desenvolvidos aqui na Índia há mais de 2.000 anos, do conceito de Ahimsa e Karuna, devem ser implementados nesse momento atual, Your own tradition. porque isso é parte da sua própria tradição. E você, nós somos discípulos dessa tradição indiana, e nós praticamos isto. We should develop E, our world more compassionate, e nós devemos nos esforçar para desenvolver um mundo mais pacífico e uma sociedade harmoniosa. A sociedade oriental é orientada ao materialismo. E no Ocidente, mental problem, emotional e tem muitos problemas. Quando eles têm alguns problemas como depressões, problemas mentais, muitos deles eles rezam para que Deus possa resolver os problemas. Mas Deus, apegar-se a Deus, mantém as suas esperanças. Então, as pessoas ocidentais, assim, quando eles enfrentam um problema, a maioria deles, o primeiro ser que se apega é a Deus. E aqui na Índia, aqui na Índia, como foi desenvolvido o conceito da compaixão, Karuna, que já é essa tradição milenar, e baseada em que foi a Karuna, a compaixão, é desenvolvida sobre a base da shamatha e a calma mental e da vipassana, a análise. Hindu tradition, Sankhya tradition, Então, todas essas tradições indianas, a tradição Jaina, do jainista, Samkhya e o budismo, essas tradições, todas essas tradições seguem essa mesma tradição. Todas as tradições filosóficas seguem a tradição de meditação para desenvolver uma mente pacífica e implementar a karuna, a compaixão. E sobre isso eles desenvolvem também a vipassana, que é baseada sobre a análise, a investigação. Então, para enfrentarmos esse problema que estamos vivendo atualmente, do meu ponto de vista, eu acho que vocês deveriam implementar a tradição antiga indiana. Eu sempre menciono que nós não devemos, a parte de prestar atenção na nossa higiene física, nós devemos implementar a nossa higiene mental. E para implementar a higiene mental, vocês têm que entender completamente a tradição indiana antiga. E isso é uma cultura indiana. E o mundo atualmente, o mundo todo, precisam realmente da tradição indiana, que focaliza também nas emoções mentais. although these information come from religious text, but itself the subject Todos esses conceitos, esses temas, vêm de textos sagrados indianos, mas eu acho que é oportuno que muito desses, principalmente na ética secular,
na ética secular e nas emoções mentais devem ser consideradas como tema acadêmico e não o tema religioso, filosófico, religioso. So I often, you see, Eu frequentemente digo que express the India, a Índia, very rich, ancient times, very rich. antigamente, era muito rica sobre As I sobre os argumentos que relacionam a nossa mente. So India have the E a Índia tem essa oportunidade and ability e a habilidade de combinar a educação moderna com a educação milenar indiana sobre o nosso mundo interior. A educação moderna, que é orientada ao materialismo e os conhecimentos milenares indianos sobre as emoções, as emoções mentais devem ser combinadas. E vocês, meus irmãos e irmãs indianos, vocês têm que prestar mais atenção nessa conhecimento antigo indiano em como e usá-las para enfrentar esses problemas mentais atual que o mundo enfrenta, essas como a doença e assim por depressão e assim por diante. Eu sempre menciono que como no budismo tem a tradição Pali e essa tradição sânscrita. after Buddha, Entre Nalanda, esses dois, a tradição sânscrita foi desenvolvida depois que Buda apareceu nesse mundo. A tradição sânscrita desenvolvida na Universidade de Nalanda é muito focalizado na investigação e na análise. E como eu sempre digo que Buda disse, ele mesmo disse, monges eruditos, assim como ourives examinam o ouro, queimando, cortando e raspando, assim vocês também devem examinar minhas palavras. E não aceita somente depois de investigá-las, não apenas por respeito em mim. E eu acho que essa abordagem do Buda é muito científica. like Nagarjuna, E os mestres de Nalanda, como a Nagarjuna, a Sangha, Chandrakirti, Dharmakirti, Dignaga e assim por diante, todos esses grandes mestres, eles eram acadêmicos. practitioner. E não só eles eram os acadêmicos, mas eles eram grandes praticantes do Dharma. E se eles encontrassem alguma contradição nas próprias palavras do Buda, eles refutavam, como o mestre Nagarjuna, esse grande mestre de Nalanda. Ele mesmo disse que alguns ensinamentos do Buda não devemos aceitar porque vai contra a investigação. Sanskrit Então, a tradição, o sânscrito é uma língua indiana antiga. 100 volume, E nós temos mais de 100 volumes das palavras indianas, das palavras de Buda, que foram traduzidas no Tibete. E outros livros foram traduzidos diretamente do sânscrito. E também existem os comentários e outros também são os comentários do Buda que foram traduzidos em tibetano. Todos esses volumes juntos formam 300 volumes de Tengyur e Kangyur. E todos esses escritos, nós tibetanos estudamos nós estudamos todos esses escritos. E eu acho que eu digo que
no século passado, o Mahatma Gandhi praticou a ahimsa e mostrou isso para o mundo todo, o esforço que ainda a Índia enfrentou a fim de promover a não violência. E no sul da África, o Nelson Mandela também seguiu aquilo que foi promovido pelo Mahatma Gandhi. E nos Estados Unidos, Martin Luther King também seguiu aquilo promovido pelo Mahatma Gandhi. Então, esses grandes líderes ficaram muito impressionados pela atitude de Mahatma Gandhi da não violência. E nesse século XXI, I feel India have greater potential. Do meu ponto de vista, a Índia tem um grande potencial para oferecer ao mundo todo como devemos manter, nós devemos estudar as emoções da mente e manter a paz mental, não somente através da prece, da oração, mas através das análises, das investigações da mente. Firstly, within country, in education field, the education about our mind. Primeiramente, dentro do seu próprio país, vocês têm que introduzir no sistema educacional, introduzir no currículo educacional sobre a ética secular, como estudar, como melhorar as nossas emoções mentais. Isso sendo desenvolvido primeiramente na Índia, vocês podem mostrar ao mundo todo como é possível. Hoje em dia, no mundo, existem muitos problemas criados desnecessariamente, que foram criados desnecessariamente. No sistema ocidental, não tem muitos estudos de como enfrentarmos os problemas mentais. You still kept. Então, por isso que eu acho que vocês ainda mantêm esses estudos milenar antigo que fala sobre a educação da mente e a ética secular. Então, vocês têm que implementar isso aqui dentro da Índia para implementar isso no currículo educacional e como tema acadêmico e como é possível desenvolver uma paz mental. 60 years. I stay in this country. Agora são 60 anos que eu estou refugiado nesse país. Uma vez, quando eu cheguei aqui, para mim foi muito triste, porque eu era um refugiado. Mas, por outro lado, Índia era um país espiritual. Então, isso me deu muita tranquilidade. A Índia é um dos países mais populosos do mundo e que tem muitas leis. Punjabi, and then South India. Com muitas, onde existem muitas leis e também existem muitos na própria Índia existem várias línguas e até mesmo a maneira de escrever são diferentes, mas tipo Punjab, o pessoal do Kerala e assim por diante, mas todos esses estados com diferentes línguas e fé religiosas, eles vivem em harmonia, harmoniosamente. E eu aprecio muito essa maneira de viver dos indianos, da Índia unida. E também eu fico muito feliz que ainda existe esse conhecimento antigo da Índia e que é um país democrático.
vocês podem ver entre a Índia e a China. Dentro da Índia, os altos e baixos são enormes devido ao sistema político que eles mantêm. E a Índia, não. A Índia, eles mantêm um sistema político democrático e, por isso, é mais estável. A China é um país grande e, historicamente, é um país budista. E existem muitos templos budistas na China. Mas atualmente, por causa desses altos e baixos dentro da China, as emoções mentais das pessoas estão enfrentando uma grande crise. As pessoas têm muito crises devido às emoções mentais. 400 million. Dentro da China existe mais ou menos uns 400 mil budistas. Join China, India, more or less same culture. Can make a significant contribution. Se a Índia e a China pudessem combinar as duas, porque tem várias coisas semelhantes entre os dois países, se elas pudessem se unificar, poderiam ser mostrar uma coisa grandiosa para o mundo. Eu sempre admiro o espírito da União Europeia. Antes da União Europeia, na Primeira Guerra Mundial, muita gente teve muitas mortalidades. Historicamente, no passado, a França e a Alemanha eram inimigos, mas e eles brigavam. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, eles desenvolveram um senso comum que muita guerra e matança não é útil. Então, eles construíram a União Europeia. E, desde então, não existe mais essas guerras, esses desacordos entre eles. Eu sempre menciono que se a América do Sul e a África, como são dois continentes, como são dois continentes enormes, eles deviam fazer para a África, tipo a União Africana do Norte, a União Africana do Sul e assim por diante. Isso eu acho que seria muito útil para eles em campo de não ter guerras. Eu não canso de exprimir que sou muito orgulhoso pela União Europeia. Uma vez o jornalista me perguntou por que o senhor expressa... porque eu sempre também expresso que eu sou indiano. Então, esse jornalista me perguntou por que o senhor expressa que o senhor é indiano? E eu, por quê? Porque eu me sinto que a parte do meu cérebro tem a cultura da Universidade de Nalândia e parte do meu corpo sobrevive pela lentilha e o arroz indiano. My life not easy. Geralmente, eu penso que a minha vida não foi muito fácil. Mas esse pensamento milenar indiano me ajudou muito a manter a minha força interior.
Isso foi muito útil para mim sobreviver aos momentos difíceis que eu enfrentei na minha vida. Então, todos os lugares que eu vou pelo mundo afora, eu sempre menciono também a Índia. E, o conceito de não violência e da compaixão. E por isso que eu me considero muito indiano, ou seja, filho da Índia. Now today, I am longest guest of Indian government. Na realidade, eu sempre digo que hoje em dia eu sou o hóspede mais antigo na Índia. The people of India, the government of India, Desde que o governo indiano during Rajendra Prasad, president, e a Índia e as pessoas indianas, eles são pessoas muito hospitaleiros, porque including myself, eles sempre tiveram cuidado das comunidades tibetanas aqui na Índia, inclusive eu mesmo. Então, eu me sinto muito feliz. so therefore, now, I would say, Tinsavya, to pay back, to pay back your kindness. E agora, para repagar a gentileza de vocês, que vocês tiveram para conosco ou para comigo, part of my life spent this country, visto que so take care of me. So now, visto que a maioria dos líderes indianos, líderes indianos tomaram conta de mim, e eu, para repagar, eu me dedico a reviver a tradição indiana antiga. I dedicated E eu vou dedicar-me o resto da minha vida para reviver os pensamentos indianos filosóficos antigos sobre a mente, as emoções e sobre a ética secular. when I talk these things Então, in the university, public, todas as vezes que eu falo, todas as vezes que eu falo publicamente, principalmente para os estudantes, eles mostram muito interesse para esses estudos seculares. only two hands. Por exemplo, uma pessoa, I need more. por exemplo, um outro fato, uma pessoa só tem duas mãos. Então, eu preciso mais pessoas para trabalharmos juntos na mesma linha. Então, teremos mais mãos. E agora, eu pergunto a vocês têm algumas perguntas? Essa sessão de perguntas e respostas será moderado por Irfan Pulani. A primeira pergunta é de Dinesh Bhatia. Ele é estudante de Direito na Universidade de Delhi. É ela. Minha pergunta é: como ser uma pessoa espiritual é diferente de ser um religioso, e podemos ser ambos, espirituais e religiosos, ao mesmo tempo? Um ateu também pode ser uma pessoa espiritual? Atheist. Now, all religious traditions, Todas as maiores religiões do mundo, independente da visão filosófica de cada uma, que cada uma mantém, Islam, tipo o judaísmo, o cristianismo e outros, e assim por diante, e outras, eles acreditam em um Deus criador, mas e outras religiões como o budismo, o jainismo e mais uma outra, eles não acreditam em um Deus criador. Mas a essência de todas essas religiões é o amor, a compaixão, a tolerância e o perdão. E
Also, Então, as religiões não teístas, como o budismo, eles também praticam a compaixão, o perdão, a tolerância. Então, você vê, a visão, a essência de todas as religiões, independente da visão filosófica de cada uma, eles carregam o mesmo conceito de amor e compaixão. Então, embasado a essas evidências, eu me comprometi a promover a união entre as religiões. in the philosophical field, there are differences. No campo filosófico, cada uma religião deve manter as suas visões filosóficas, mas Buddhists now, India, non-Buddhists, they believe. nós vemos aqui mesmo na Índia. Antigamente, aqui na Índia, eles acreditam em um ser permanente, criador, Atman, ou alma. O budismo, não, ele não acredita. At Madhyamika, Por exemplo, nós pegamos as 4 escolas filosóficas indianas. Madhyamika, somente consequencialista e a caminho do meio. E dentro da escola caminho do meio temos a escola dos autonomistas e consequencialistas. E todas essas, entre essas tradições filosóficas, eles também têm diferenciam ligeiramente nos métodos filosóficos. Então, nós precisamos de todas essas diferentes ideias filosóficas a fim de praticar a compaixão. wonderful, Como, por exemplo, created by God. o cristianismo, eles dizem que todos nós fomos criados por Deus. A essência de Deus é amor e compaixão, bondade absoluta. Então, qualquer problema que nós temos, Deus toma conta de nós. Father, O Deus é considerado como um pai. whole world or universe Todo by God. eles acreditam que todo o universo, todo o mundo, e todas as pessoas foram criados por Deus. Like our Father. Como, de acordo com eles, também Jesus Cristo, também nossos irmãos. Of that same Father. E como irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai. Então, esses ensinamentos são muito poderosos, muito fortes. Similarly, Muslim, E, Buddhism, igualmente, semelhantemente, o judaísmo, os muçulmanos, todos eles acreditam em Deus. Então, essa é a visão filosófica deles e é muito bonita, é maravilhosa. ka, For our second question, I'd like to invite Ms. Ashlesha Rajek. A segunda pergunta é, senhora Aleshe, é uma juíza do judiciário do Rajastão. Ele é, senhor, ele é ka. ele é um juiz do judiciário do Rajastão. You know, Aqui tá. A pergunta é, because very reason, não, ele ainda so many different philosophy, está respondendo a primeira pergunta. Então, wrong view. porque existem várias visões filosóficas, nós devemos desenvolver, corrigir a nossa visão correta. Como no budismo, Yes, okay. ele não terminou a pergunta. A pergunta, Ashlesha, please unmute and ask your question. a segunda pergunta. Não tem som. My question is, Não, senhora. how can one see things objectively and not Como se pode ver as coisas objetivamente e não com nossas próprias noções pré-concebidas? Essa é juíza do Judiciário de Rajastão.
Como se pode ver as coisas objetivamente e não com as nossas próprias noções pré-concebidas? According now, quantum physics, De acordo com a física quântica, they already sort of realize, already mentioned, and reality. eles já mencionam que existe uma diferença entre a aparência e a realidade, ao menos do campo de vista material, pelo lado material. Porque até agora os físicos quânticos não enfatizam muito sobre a mente. Então, eles verem isso pelo lado material, que as coisas, que os objetos, quando nós vemos os objetos, as coisas, elas nos aparecem como existentes por elas mesmas, independentemente, sólida por ela mesma, tem uma existência objetiva. Mas os físicos quânticos dizem que tem uma diferença entre a aparência e a realidade. Aparentemente as coisas existem, mas se nós investigamos, as coisas não existem como elas nos aparecem. Eles continuam dizendo que, a nível último, todas essas coisas são criações mentais, são nossas criações mentais, não existem por elas mesmas. Essa abordagem é muito parecida com a abordagem filosófica budista, onde nós visamos principalmente a escola do caminho do meio, onde dizem que as coisas não existem como elas nos aparecem. As coisas, quando as coisas nos aparecem, que se nós apregamos nessa existência como existência por ela mesma, essa é uma visão errônea. Isso é uma visão errônea. Porque e isso vale também para nossas emoções. Se nós nos apegamos nessas emoções, que as coisas são realmente boas, e se apega como aquela coisa boa existe por ela mesma, ou no campo ruim, ou aquela coisa ruim existe por ela mesma, isso é uma visão errônea. Philosopher or some scientist, now they say nothing exists objectively. Então, isso, como cientistas dizem, as coisas não existem objetivamente. Se nós analisamos o nível profundo, tudo são criações mentais, são um construto mental. As I mentioned earlier, E, Buddhism, como eu disse antes, também, como a visão filosófica do caminho do meio, que nada existe por ela mesma, autoproduzida. Tudo é uma criação mental. É uma imputação mental. Mas o caminho do meio dizem que é uma imputação mental. A escola somente, eles dizem que as coisas existem, não por ela mesma, mas devido a uma nossa criação mental. Em relacionado às nossas emoções mentais, quando nós compreendemos essa visão que é tudo uma projeção mental, então todas as vezes que nós vemos uma coisa boa ou coisa ruim, nós nos apegamos a essas emoções, porque são fabricações, são nosso construto mental. Construto mental. So their sort of feeling of grasping reduce. Como eu sempre menciono, tem alguns cientistas chineses que, depois de estudar a física quântica e com esse pensamento que as coisas não existem como elas aparecem, os ajudam a diminuir o apego às coisas. According to their view, you see, basis of A visão attachment. Todas essas emoções que nós enfrentamos, os problemas que nós... Não, todos os problemas que nós enfrentamos é baseado completamente na nossa raiva.
Madhyamika philosophy. Nossa raiva, porque nós acreditamos que as coisas que nos provocam raiva existem realmente por elas mesmas. Então, a visão madhyamika, a visão do caminho do meio, que as coisas não existem como elas nos aparecem, nos ajuda a eliminar completamente essa visão errônea. E elimina essa ignorância que nos faz acreditar que as coisas existem por ela mesma. E nós temos o conceito da vaziedade, o shunyata. A shunyata é exatamente isso. Diz que as coisas são vazias de uma existência inerente por elas mesmas. As coisas aparecem como as coisas nos aparecem. Mas se nós investigarmos, nós investigamos, elas não têm uma inerência própria. Não existe por ela mesma. As coisas existem depende de causas e condições. Esse depender de causas e condições é a originação interdependente. Em sânscrito chamado pratita samupadra. Por exemplo, Buda mesmo. Buda tem a voz, e além da voz de Buda, é a voz do Buda. Buda, ele não existe como ele nos aparece. Por exemplo, nós dizemos, vocês, por exemplo, vocês indianos, eu aqui, eu como estou falando, eu tenho esse corpo, mas além do meu corpo e a minha voz, aonde está eu? Se vocês, meus irmãos indianos, se vocês analisarem, quando analisarem o seu corpo, a sua mente, a sua voz, você encontra um eu, uma entidade intrínseca além do seu corpo e da sua mente? Ou da sua fala? A terceira pergunta é do professor Mitra, da Universidade de Banaras, Hindu, Varanasi. Minha pergunta é, se a alegria e o sofrimento são uma criação daquilo que é percebido pelos 5 órgãos sensoriais, então o que pode colocar os humanos no caminho da equanimidade? All these, of course, we should accept there is good and there is bad. Ok. É claro que nós devemos aceitar que existe bom e existe ruim, mas o aferrar-se a essas qualidades nos traz sofrimentos. É claro, devemos reconhecer, tem as coisas boas, tem as coisas ruins, mas não se aferrar. A maneira... Nós devemos olhar todas as coisas boas e ruins que existem, mas que elas mesmo... Se nós nos aferrarmos a essa aparência de bom ou ruim, assim como ela nos aparece, como esse ruim e esse bom existem por elas mesmas, isso se torna a base para todos os nossos sofrimentos. Então, o antídoto para essas emoções, nós devemos conhecer a verdadeira maneira de existir das coisas, porque existe uma grande diferença entre as aparências e entre a realidade última. E o antídoto para isto, para essas visões errôneas, que se apegam a essas coisas, se existissem por ele mesmo, é a realização da sabedoria que compreende a vaziedade. Como eu já mencionei antes, todas as emoções negativas são baseadas na aparências de que as coisas existem por elas mesmas. Então, por isso nós nos aferramos a essas emoções. E o antídoto para isso é ver realmente essas coisas como elas existem, que essas coisas não existem como nós vemos, como elas surgem
As coisas, nós devemos compreender que as coisas existem devido a denominações, a rótulos. Uma citação de Chandra Kirti. Que ele disse que Chandrakirti que disse que nós, se nós analisarmos as coisas dos 7 pontos dos 7 modos, dos 7 modos de existir, nós não devemos, se nós analisamos que a carruagem ou o carro não é o carro e o carro não é ele, então como uma coisa pode existir se ela não existe? Então a única maneira de existir é através de rótulos, de nominações. 아니 박배냥 샤시 사이드잖아 많이 왜 그돌래 아니 가서 그게 자 뭐로 그게 랑문에 들어오잖아 박배냥 샤기 가면 Isso é o que Shanti 그래서 그 생이 땡주는 될로 그 뭐 관심 무엇보다 남자는 뒤에 가서 뭘 술을도 나는 뭐에 하냐잖아 나벌 때문에 이 쉬워져 서부르셔 내리 인달 범죄고 뒤설. And then Master Chandrakirti also says in the Madhyamaka Avatara that if things were to have any kind of objective, independent existence in and of themselves, then there would be some logical fallacies that you would have to face. And he points out one of them is that someone who is able to see the reality as it is, because the person is doing this deeper analysis into how things exist. Quando a pessoa faz essa análise profunda no que ele disse, então, como as coisas existem realmente, eles it would mean that it would be tantamount to say that this perception of an Arya being who has actually seen the reality as it is, when Aí ele está citando, porque he's actually not able to find the things se as coisas existissem realmente como elas existem, então found the reality of things as it is. And therefore, the Arya being's perception or cognition would be a destroyer. Então, a meditação que os seres áreas que já alcançaram o nível de não mais aprender, a meditação que eles fazem, se as coisas existissem realmente como elas existem, então eles destruiriam todos os fenômenos, porque se as coisas não existem como elas aparecem. Então esse tipo de análise é muito importante, é muito poderoso fazer esse tipo de análise para ver o momento das coisas, ou ver a maneira em que as coisas existem. E aqui eu falo sobre a Shunyata, que no texto da sabedoria fundamental de Nagarjuna, e a maneira que eles analisam os fenômenos é muito similar à ciência da física quântica. E o meu amigo, um mestre indiano, um pai da física quântica, o pai da física quântica na Índia, ele disse que a física quântica no Ocidente
é nova, mas na Índia já existe há mais de 2.000 anos. Então, ele recitou alguns versos de Nagarjuna. Based on also the unrealistic sort of emotion. Right. Quando ele falou que Philosophy or theory, emptiness, very useful. posso permanecer vital. Ok. O Tathagata não é os egregados e assim por diante. Então, e as emoções negativas também, nós devemos analisar também que elas não existem como elas nos aparecem. E eu, desde manhã, quando eu me levanto, eu medito sobre a compaixão e combinada com a sabedoria que compreende a vaziedade. E eu penso, eu sempre penso nos sofrimentos de todos os seres existentes pelo mundo afora, que As much as I can. eu devido à ignorância de não saber como as coisas existem, quando eu faço esse pensamento, então em mim surge a compaixão e eu determino naquele momento de servir o quanto mais eu posso para livrar todos esses seres dos sofrimentos. Non-Buddhist, your faith is personal matter. Seja essa filosofia que tenta indicar os problemas é muito importante. It was a great thing, secular. Eu sempre penso que essa maneira de pensar em uma maneira secular é muito útil, porque atualmente muitos cientistas estão muito interessados em estudar mais essa visão filosófica da escola da Universidade de Nalanda. Mr. Vijay Pandey, the Vice Principal of Chapra Central School, Saran, Bihar. A quarta pergunta é do senhor Vijay Pandey, vice-diretor da Escola Central de Chapra, em Saran. Como ter paz mental? Por que tantas pessoas estão deprimidas hoje em dia? Como sair dessa depressão? That is related to your friend J.P. Narayan, Jayaprakash Narayan, who was your friend and who was supporter of Tibetan people. And I'm taking this question on his behalf because of network issue. He can't himself take. Eu estou fazendo essa pergunta em nome de uma pessoa muito amiga sua que é impossibilitado de ter acesso à internet online. Então, essa pergunta o nome dele é Jayaprakash Narayan. Então, Jayaprakash Narayan é um grande suporte, é um grande amigo e apoiador dos tibetanos. Wonderful people. É uma pessoa maravilhosa. Now, as we already sort of discussed, the destroyer of inner peace, not external. Como eu já mencionei, o destruidor da paz mental não é uma bomba, mas é o seu, e não é o seu inimigo, mas é a sua própria emoção negativa. Então, como Shantideva disse, o seu inimigo é o seu melhor professor para que você possa praticar. Sem inimigo, você não pode praticar a paciência nem a tolerância. With friend, Buddha. Com pessoas como amigos, Buda e assim por diante, você não pode praticar a tolerância e a paciência. Mas essas qualidades são praticadas quando são possíveis ser praticadas quando nós encontramos os nossos inimigos ou as pessoas que nos criticam. Então, os inimigos, Chandrakirti mencionou que o inimigo é o seu melhor amigo.
I think we can, I can say Eu, all negative emotion eu posso dizer que aquilo que faz surgir as emoções negativas é ter uma mente limitada. Mas a compaixão sound basis. e as emoções negativas não têm uma base fundamental, porque as coisas não existem como elas nos aparecem. E as emoções positivas mentais, como a compaixão, são baseadas através da investigação. Nós podemos investigar os motivos que nos faz surgir as emoções positivas, compaixão, Ahimsa, this based on reason. que são baseadas sobre razões. E as emoções negativas, não importa quantos negativas elas sejam, nós podemos destruí-las. And analytical meditation. Para as emoções positivas, como compaixão, nós podemos cultivá-las através da meditação da shamatha e vipassana. We cannot meditate on Mas, por exemplo, nós não podemos meditar sobre o medo e sobre a raiva. Essas emoções, essas qualidades são baseadas nas emoções, certo? Your Holiness, we have the for the between Sua Santidade, a próxima pergunta é de Gupta, do Guru Govinda Singh Indrapastra University. A minha pergunta é, Sua Santidade, de acordo com a sua aprendizagem na vida, como o senhor acha que devemos transformar o nosso sistema educacional atual? that's my main concern. Isso é a minha principal preocupação. For example, this country, Aquilo que é chamada educação moderna foi introduzida nesse país durante a colonização britânica. not much talk about E essa educação moderna não fala sobre o nosso mundo interno, sobre as nossas emoções mentais. should at least in this country. Firstly, Então, eu acho que, do meu ponto de vista, a educação moderna deve incluir, ao menos nesse país da Índia, deve incluir a educação secular e os conhecimentos milenares indianos, que fala sobre as nossas emoções mentais, as emoções mentais. Isso deve ser introduzido no currículo como tema acadêmico e não como temas religiosos. emotion, these things as an academic subject. With that, modern education. Now, often you see Eu acho que é possível combinar essa educação moderna com o conhecimento indiano antigo. E eu sempre menciono que devemos combinar, não devemos prestar somente atenção na região física. Eu sempre comparo que a educação moderna é comparada com só presta atenção na educação, na higiene física ou nas coisas externas, materiais. Mas os conhecimentos antigos, milenares, indiano, que é baseado na karuna e na cima e assim, a ahimsa e assim por diante, é relacionado à higiene mental. modern education. Então, eu acho que vocês deveriam combinar a educação moderna com os conhecimentos milenares antigos, indianos, e ciência, tecnologia, e usar essa combinação para desenvolver uma paz mental, porque a paz mental não é desenvolvida pela fé, somente pela fé, pela oração. Very nature
Mas com esses conhecimentos milenares, nós podemos analisar as emoções positivas, de onde o que faz acrescentar as emoções positivas. Então, quando nós descobrimos as emoções positivas, devemos implementar as emoções positivas e quando nós analisamos e descobrimos as causas das emoções negativas, nós devemos reduzir as emoções negativas. Eu acho. E por isso que sempre que eu digo que a Índia tem esse potencial de combinar a educação moderna com os conhecimentos milenares antigos. Nós rezemos Mr. Ranjit Bajaj of Minerva Academy. Nós vemos a sexta pergunta de Rajiv Bajaj da Academia Minerva. Minha pergunta é: qual é a única coisa que nós, humanos, podemos fazer como indivíduos para tornar o futuro melhor para as próximas gerações como um todo? Mainly education. A coisa principal, eu sempre foco é a educação. So-called modern education is mainly concerned about physical world. A educação moderna presta mais atenção só no mundo físico. Isso não é o suficiente. Knowledge. Esse conhecimento milenar antigo de como enfrentarmos as emoções, Modern education. Ela presta atenção ao mundo interno. Então, vocês devem fazer o possível para combinar esses dois esse conhecimento milenar antigo, indiano, e a educação moderna. E devem implementar como um currículo nas universidades também e desenvolver um currículo acadêmico, criar uma matéria, criar uma matéria que combine a educação moderna com esse conhecimento milenar antigo. Eu acho que a universidade, ao menos aqui na Índia, deve incluir no currículo uma matéria com esse tema. Secular education field, you see, should introduce about inner world, how to develop inner peace. E essa matéria deve incluir a parte, os conhecimentos. E essa matéria deve incluir o conhecimento secular da Índia. A ética secular baseada nos conhecimentos milenares na Índia, sem falar de Deus, sem falar de Buda, sem falar de religiões. Os outros países não têm essa habilidade, não têm essa potencialidade, porque não têm esses conhecimentos milenares da Índia, que tem a Índia. Not in temple, in classroom. E isso não deve ser falado em templos, deve ser falado em classes de aula. Okay. Então, deve ser criada uma matéria focada nisso. Isso é muito importante. These things, I think, like some of your universities, start some sort of program. Eu acho que vocês que são pessoas importantes, diretores de universidade, vocês têm que começar a incentivar a fazer isso. E se vocês me convidarem, eu venho e falar sobre isso. No other alternative. There are problems. Eu acho que não tem outra alternativa. Existem, nós devemos ver e devemos prestar atenção que tem problemas na humanidade. But many problems of
muito desses problemas que acontecem atualmente na humanidade são criados por nós mesmos. As pessoas I think all these human created problem, not by the children. Esses problemas criados pelos homens que enfrentamos atuais, eles não são criados pelas crianças. As crianças são muito honestas e apreciam muito sua mãe, sua família. As crianças, elas mesmas, Much happier, smile. elas se sentem muito mais felizes, gostam de brincar, de sorrir. Some scientists say E alguns cientistas atualmente dizem que a natureza básica humana, uma vez que somos animais humanos, your community is nature. então a natureza básica humana é ter cuidado uns dos outros. When we join our education, not much talk. O problema é quando as crianças começam a parte educacional nas escolas, porque elas não falam muito, a parte educacional não falam sobre isso, sobre essas emoções mentais, sobre as pessoas, sobre a natureza básica humana. E em vezes tem esses livros que falam de heróis, de príncipes e princesas, então isso dá uma impressão na mente humana, desde pequena, muito negativa, muito negativas. Mother's kind. Mas antes da criança ir para a escola, elas têm uma mente relativamente muito positiva. Not much talk about these things. O problema é, de novo, repetindo, o problema é quando as crianças começam a enfrentar, a frequentar as escolas, que é orientada à competição, ao mundo material, e eles falando desses heróis, como a maioria desses heróis matam outras pessoas para vencer, então as crianças começam a ficar muito apegado àquela imagem, àquela falsa imagem. As a social animal, Mas então, quando as crianças, desde crianças têm too strong, because of too much emphasis, we and they. se como as crianças, antes de irem para escolas, elas têm essa natura compassiva, então, à medida que elas vão crescendo por causa desses impactos negativos na sua mente, essa parte positiva vai ficando negligenciada. In that, automatically come the subject of karuna, ahimsa, automatically. E nós devemos prestar muita atenção nisso, porque em base a essas emoções positivas que que a karuna emerge, a compaixão emerge e, consequentemente, a não violência emerge. E eu acho que em algumas escolas deveriam, nas escolas indianas, devem implementar essas emoções, esses estudos seculares indianos e mostrar ao mundo como se constrói uma paz mental. Porque a paz mental só é iniciada a partir da paz mental interior. Sem a paz interior é impossível falar da paz mental. E sem a paz externa. E sem a paz externa é impossível desmilitarizar o mundo. Muito obrigada, Sua Santidade. Muito obrigada a todos vocês que participaram desse evento. Thank you, Your Holiness. Bharat Ratna.